Olá, no Palavra Aberta que começa agora, eu recebo o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, relator da medida provisória 959, que trata de dois temas muito importantes. As regras para o parcelamento de benefícios aos trabalhadores que tiveram redução de salário ou suspensão de contrato em razão da pandemia e a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Deputado Damião Feliciano, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, vamos começar falando um pouco sobre o pagamento de benefícios aos trabalhadores. O senhor fez uma série de mudanças na medida provisória, mas os textos da sua mudança, o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi integralmente aprovado também pelo Senado Federal. Vamos fazer uma passagem rapidamente pelos principais pontos? É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, Marcelo, obrigado, e a todos, né, que estão nos acompanhando aqui pela TV Câmara, para dizer que a importância desse abono emergencial e que nós, nessa medida provisória, ajudamos o trabalhador brasileiro. Você veja bem, né, dentro de todas as mudanças importantes que nós conseguimos fazer, que inclui na nossa proposta o projeto de lei de convenção, exatamente para que as instituições financeiras tenham um prazo para efetuar o pagamento do benefício. Ela vai ter que se adaptar, mas ela vai ter que cumprir o benefício com o trabalhador. Além disso, acredito que é preciso facilitar a movimentação dos recursos para os beneficiários. Por isso, também propus alterações destinadas a aumentar o número de transferências gratuitas mensais entre contas correntes. Nós ampliamos a quantidade de 1 para 3 e ainda permitir que o trabalhador tenha direito a um saque sem custo por mês. Agora, nós retiramos do texto da medida provisória a possibilidade, é coisa importante, de as instituições financeiras descontarem dos benefícios dos trabalhadores as suas dívidas pré-existentes. Definitivamente, este não é o momento para permitir qualquer redução do benefício recebido pelo trabalhador. E, finalmente, a respeito da conta digital, nós entendemos que não é o momento para restringir demais o prazo para que o beneficiário consiga movimentá-la. Este é um país de muitas realidades. E nem todos aqueles que precisam de dinheiro vão conseguir chegar até ele num prazo curto. Assim, propus também o aumento do prazo em que o dinheiro estará disponível para o saque ou para a movimentação pelo trabalhador, ampliando de 90 para 180 dias. Essa aqui é uma coisa importante que nós fizemos em relação a um abono emergencial para que facilitasse ao trabalhador brasileiro ter exatamente aquele recebimento que a ele custa tão caro e exatamente na época dessa de pandemia. Deputado Damião Feliciano, passando agora para a segunda parte da nossa conversa sobre essa medida provisória, houve também uma mudança em relação à data de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, nosso ouvinte, que o nosso programa passa também na Rádio Câmara, esse vai e vem de datas. Existia uma data, a medida provisória propôs uma outra data, a Câmara aprovou uma terceira, enfim, voltou ao começo. Explica para a gente essa confusão de datas e o que está valendo a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro sancionar o projeto de lei de conversão. Veja bem que isso é um assunto de extrema importância para o Brasil. Nós temos aqui um que nós chamamos dados pessoais, são aqueles dados que são seus, da pessoa. Por exemplo, o seu RG, o seu CPF, não é? As suas, eu diria, gastronomia, seu gosto pela comida, a saúde, que tipo de doença que você tem, quais são as suas aptidões sexuais. Tudo são dados pessoais seus que precisam ser preservados e contato com você. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, principalmente empresa. Por exemplo, quando você vai comprar um berço, a senhora estava me falando, que foi comprar um berço e colocou lá o berço para poder ser comprado,
né, e fez algumas avaliações do berço que ela gostaria de comprar. Daqui a 10 minutos vieram não sei quantas ofertas de berço para ela. E isso, naturalmente, é porque alguém que pegou esses dados e repassou para outras empresas. Isso não vai poder acontecer mais. Isso só vai poder acontecer se você der autorização para que esses dados pessoais sejam repassados. Isso chama proteção de dados pessoais. Essa lei já existe há um tempão lá na Europa, né? Na Europa, quase em torno de 20 anos, e aqui no Brasil, nós estamos estudando para colocá-la agora, porque ela já existe em mais de 120 países. Aqui no Brasil, ela foi estudada durante 8 anos. 8 anos. Depois ela foi aprovada em 2018. Foi aprovada em 2018, teve muita polêmica, e há muita polêmica nisso, porque há muito interesse, principalmente econômico, comercial, né? Também de preservação do cidadão. E daí ela entrou, mas aí 3 coisas que ficaram depois que foram, não é, essa lei foi aprovada. A primeira, que tinha que ser criado a Agência Nacional de Proteção de Dados pelo governo central, indicando 5 membros que vão ser sabatinados pelo Senado Federal. Isso é obrigação do governo central. Segundo, a lei que tinha que entrar em vigor e ser operacionalizada. E aí pediram um tempo às empresas para que pudessem se adaptar à lei, equipamento, pessoal especializado e tudo isso. Foi dado um tempo para entrar em fevereiro deste ano de 2020. E acontece que não entrou. E aí fizeram uma prorrogação novamente para que ela entrasse em vigor, não é, em maio do ano que vem, que foi através da nossa medida provisória e também as sanções e as multas, que é a terceira etapa, para agosto do ano que vem. A primeira está em vigor para poder o governo formar a Agência Nacional de Proteção de Dados. A segunda, que é a operacionalização, que está na nossa medida provisória, eu fiquei a favor do trabalhador, a favor do cidadão e cidadã. Porque nós estamos aqui numa pandemia, está todo mundo usando os dados de todo mundo. 500% cresceu o mercado, não é, agora nessa pandemia, através da internet. E eu teria que ficar como médico através das pessoas, não é? E pelas pessoas, eu queria que a lei entrasse em vigor agora. Montamos nosso relatório, colocamos lá que pudesse ser aprovada. Fizeram uma retificação na Câmara dos Deputados em relação ao item para que pudesse entrar em vigor, mas aí o Senado corrigiu de acordo com o nosso relatório e a lei hoje já está em vigor. Embora que as sanções e as multas para as empresas só vão poder ser dadas a partir de agosto do ano que vem, mas a lei já está em vigor. Em função, esse adiamento das multas em função de uma outra norma que foi aprovada nesse período de pandemia, que entrou em vigor, acho que em junho desse ano, não é isso, deputado? Foi em maio para junho entrou essa sanção das empresas para que elas só possam ser multadas quem descumprir. Porque tem alguém que vem dizer, mas acontece se a lei entrar agora, ela pode criar uma insegurança jurídica muito grande, porque não pode aplicar as sanções e as pessoas vão recorrer a quem? Mas imagina só, nós estamos num país, minha gente, onde o Congresso Nacional aprova uma lei para defender o cidadão que é você e a cidadã que é você. E nós vamos ficar prorrogando o tempo todo. Isso eu não poderia conceber de jeito nenhum, principalmente uma lei de proteção de dados. Nós não podemos absolutamente deixar de ser a favor do cidadão. Foi por isso que eu coloquei. Aí vai ter que criar uma insegurança jurídica. Minha gente, eu confio no judiciário brasileiro, primeiro. Segundo, não acredito absolutamente que nenhum juiz vá dar nada que seja contra, a não ser o benefício
do cidadão quando é para proteger os seus dados. E com certeza essa mudança de prazo o tempo todo gera ainda mais insegurança jurídica, né? Deputado Damião Feliciano, infelizmente o Palavra Aberta é um programa pequeno, o nosso tempo já está super esgotado. Eu agradeço a sua participação no nosso programa. Eu fico muito feliz de poder ter ajudado, e é como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm ajudado o Brasil, trabalhando por você, cidadão brasileiro. A Câmara tem ajudado porque a gente tem transformado esse país para melhor através do trabalho dos deputados, dos senadores, para que a gente possa melhorar a vida dos brasileiros. E, graças a Deus, a gente tem melhorado. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, sobre a medida provisória 959. Essa medida foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, segue agora para a sanção o projeto de lei de conversão, sanção ou veto, do presidente da República. Feito isso, ela entra em vigor. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.